Hello! Olá. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Bem, ouvindo bem. Que bom, que bom. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, edição de número 236 dessa série de entrevistas que iniciamos em março passado. Eu digo de 2020. Já passaram por aqui 235 personalidades importantes, falando dos mais variados temas, todos eles, claro, importantes. Acompanhe o nosso site, é www.paiayanaconectados.com.br. Lá tem os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Acompanhe também a gente na Rádio Conectados, em radioconectados.com.br. Meu convidado de hoje é uma lenda da música, lenda viva. Sabe aquele cara que você chama de lenda viva da música brasileira, da cultura? Assim, é o cara que está aqui de frente. Conceituado compositor, músico brasileiro que nos orgulha, integrou, claro, aquela formação clássica dos Secos e Molhados. Mesmo quem não é dessa época, sabe, já ouviu músicas dos Secos e Molhados, ao lado do João Ricardo e Ney Matogrosso. É responsável, talvez, por uma das mais belas canções do nosso cancioneiro popular, Rosa de Hiroshima, uma parceria sua com o Poetinha. E ele está de novo na praça aí, ó, com o novo EP, O Fio do Meu Destino. Gerson Conrad, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Eu é que agradeço a oportunidade. Seja bem-vindo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Ô Gerson, a verdade, eu sou baiano. A verdade é que você já morou em Salvador, é? Ah, mas foi quando eu era muito menino. Na verdade, meu pai trabalhava na antiga listas, páginas amarelas, lista telefônica, né? Sim. E ele era, nessa época, ainda gerente, depois virou diretor da empresa e tal. E então, durante todo o processo, desde que eu me dou por gente, a gente viajou por muitos estados no Brasil e morou em alguns lugares. E Bahia foi um dos primeiros. Minha irmã, por exemplo, fez o primeiro aniversário dela em Salvador, né? Um aniversário de 1 ano, né? Eu já era um pouquinho mais velho, né? Tenho 2 anos a mais que ela. Mas eu era muito, muito menino, assim, quando morei em Salvador. E foi um período relativamente curto. Aí de Salvador a gente veio para o Rio de Janeiro, se eu não me engano. Daí... Bom, enfim. Você tem uma ligação forte com o Rio Grande do Sul, né? Também. O Rio Grande do Sul, pelo fato de que, exatamente por isso que eu estava te contando, né, como meu pai viajava muito e era deslocado para esses lugares, né, para implantar lá a empresa, eu morei, na verdade, de 1959 até 66 em Porto Alegre. Bastante né? tempo. Então eu costumo brincar que já num período de pré-adolescência, né, que foi essa época que eu vivi lá, eu costumo brincar que todas as sacanagens que eu aprendi na vida foi em Porto Alegre, né? Foi com a gauchada, muito querida, diga-se de passagem. E eu vou constantemente a Porto Alegre, né? Sabe assim, desde que voltei em 66, na verdade, né? Quer dizer, o nosso referencial era sempre São Paulo, nós somos naturais de São Paulo, né? Então, mas assim, meu pai passava períodos, às vezes de 6 meses, às vezes de 1 ano, 2, né? Ou no caso como Porto Alegre, que foram quase 7 anos, né? Morando lá. E aí, o que acontece é o seguinte, que Porto Alegre especificamente, né, sabe, desde essa época eu costumo voltar, sabe, porque deixei muitos amigos lá, né, sabe, foi uma fase de crescimento. Tem também um motivo muito legal que te faz voltar lá, que é
já dita por você como uma das melhores ou a melhor banda cover dos Secos e Molhados, que você já tocou com eles também? Ah, o El Rei, né? Pois é, então. Então, El Rei foi uma surpresa, cara, porque você imagina, né? Com esse advento de Facebook, esse tipo de coisa, evidentemente que essas pessoas que têm bandas, né? Não só cover, mas de maneira geral acabam tentando contato, né? Acredito que com todos os integrantes dos Secos e Molhados, inclusive os músicos, deve acontecer o mesmo, né? E exatamente pelo Facebook, sabe assim, eu sempre recebia informações, né? Ou tentativas de contato de algumas bandas covers, né? Fui assistir pelo menos mais de 6 que eu me lembro, sabe assim, acho que umas 3 ou 4 eram de São Paulo, coisa e tal, mas aquilo não, sabe, não me chamava atenção, né? Até que chegou o pessoal do El Rei lá do Sul, né? E o que me fascinou, sabe, não foi nem a coisa da performance de caracterização, sabe, mas a sonoridade que eles imprimiam era muito próxima daquilo que nós fazíamos ao vivo. E aquilo foi o que me pegou pela veia, né? Então eu acabei apadrinhando o El Rei, sabe, nesse sentido, né? Eles eram muito bons músicos, quer dizer, são bons músicos, já continuamos amigos, né? Eles estão meio parados agora, evidentemente, por conta dessa pandemia toda, e já há algum tempo eu acho que esses trabalhos covers, eles fluem durante um tempo, de repente, sabe, as pessoas parecem que cansam um pouco, não dão muita atenção, né? Mas eu sei que tem já mais de ano e pouco que eles estão meio devagar, assim, em termos de apresentações, né? Mas mantém contato, né? Recentemente, o Alexandre Torres me falou que eles estão pensando seriamente em montar um novo espetáculo, né, com a banda, e que queriam me levar de novo a Porto Alegre. Eu falei, ótimo, né? Eu falei assim, eu muito de para lá, então já participei umas duas ou 3 vezes, na verdade, com eles, desde 2011. Eu pronuncio Conrad ou Conrad? Conrad, né? Conrad. Isso. Agora, você tem uma importância, a gente vai falar disso também do teu novo EP, muito grande para a música brasileira. Os Secos e Molhados representou aí, foi uma revolução, vendeu pra caramba, até hoje todo mundo canta Secos e Molhados, e você era ali o principal, o Ney Matogrosso, o vocal, o líder de palco, mas você sempre foi também o principal em função de composições, etc., e arranjos e tudo. Você tem noção dessa grandiosidade que você representa para a música brasileira e, ao mesmo tempo, a tua simplicidade, o teu jeito de ser? E por que eu estou te dizendo isso? Você já esteve na Rádio Conectados, no programa do meu colega, o André Marques, e me falaram muito bem dessa tua postura. E a Mirianês Aboto, que eu conheço pessoalmente, gente boa, também falou isso. Um artista, para ser grande, ele precisa ter esse tipo de postura simples, correta, assim, com as pessoas? Eu particularmente, sabe, eu vejo a coisa muito assim, sabe, evidentemente que essa área, né, acaba nos colocando, sabe, quando você atinge o sucesso, evidentemente, sabe, numa posição meio que de, sabe, sobrenatural, meio de deuses, meio de, sabe, na verdade a gente, sabe, é gente de carne e osso como qualquer outro ser humano, né, nesse planeta, né? Então, aí eu acho que o que prevalece, sabe, é o que eu trago de berço, né, sabe, eu jamais deixei me iludir pelo teórico sucesso. Então meu tratamento com aqueles que se aproximam de mim ou que trabalham comigo, sabe assim, é de igual para igual, né? Sabe, eu nunca me coloco, eu, o
cara, eu, sabe, faço, tal, não sei o quê. Eu costumo brincar, né? Sabe assim, eu deixo todo mundo falar, mas a última palavra é sempre minha. Mas é uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira. Na verdade, é uma forma de quebrar esse gelo, né? Sabe assim, que às vezes fica, né? Principalmente na área mais profissional, né? Com músicos e tudo mais. Então eu sempre os deixo muito à vontade, no mesmo, sabe, patamar que eu estou, né? Aliás, isso é uma conduta que eu trago desde que acabou o Secos e Molhados, quando comecei minha carreira solo. Sabe, eu sou um músico que já fui muito criticado por isso, né? Um artista, digamos assim, muito criticado por isso, mas eu penso da seguinte forma, sabe, sozinho, né? Eu não faço o que faço com os músicos que me acompanham, né? Então, exatamente por essa meu entendimento, né? Eu costumo, sabe, dividir trabalho de palco, sabe, de maneira igual, né? Sabe, dificilmente eu fecho contratos onde eu ganho, sabe, um absurdo e estou pagando, sabe, tabela para eles. Então eu costumo sempre deixá-los muito à vontade nisso, sabe assim. O meu exemplo é assim, se eu ganhar R$ 1, sabe, eu vou dividir R$ 1. Se eu ganhar R$ 100.000, eu vou dividir R$ 100.000, 100 né? mil reais. É, Você sabe que eu entrevistei um integrante de uma banda de pagode famosa, não vou falar o nome, no Brasil, fez muito sucesso na década de 90, que ele criticou até a postura do líder. Por exemplo, no site da banda só tem a foto do líder ali, não tem a foto do grupo. É um tanto quanto errôneo, né? Mas como eu estava te falando, sabe, eu já fui muito criticado, sabe, por amigos famosos, inclusive, né, sabe, que eu também não vou citar o nome por uma questão de ética, mas, sabe, pô, você é louco, sabe, você é o artista, você, sabe, músico é músico, sabe, a gente paga a tabela no máximo, sabe, não sei o quê, sabe, eu não vejo assim, sabe, eu para fazer um bom espetáculo dependo sabe, da integração, sabe, e da doação deles enquanto potencialmente artístico, né, eu estou falando, né, de potencial artístico, e a melhor forma de retribuir é não fazendo diferenciação em termos de ganho, né, sabe, então eu parti do princípio já lá em 1975, no meu primeiro trabalho com a Zezé Mota, né, que eu estava contratado pela Som Livre, já desde essa época, sabe assim, eu pago muito bem aqueles que trabalham comigo, né? Sabe? Muito acima da tabela, muito acima Claro, a gente na vida tem altos e baixos, às vezes você faz shows eu tô lamentando aqui não ser músico, viu, agora, viu? Que não tem o mesmo retorno, né, sabe, né, que você às vezes cria uma expectativa e acaba tendo problemas, né, sabe, percalços aí, sabe, durante o percurso da coisa, né, e às vezes o resultado não é tão esperado assim, mas sabe, é por isso que eu acho que eu criei uma legião desde 1975, sabe, de músicos que se tornaram grandes amigos, né, e que me respeitam muito exatamente por isso. Pela tua história também. Ô Gesso, como é que que avaliação você faz hoje da época de ouro dos Secos e Molhados, aquele auge, aquele sucesso estrondoso, olhando para trás hoje, que avaliação você faz? Então, o Secos e Molhados, né, surgiu, sabe, num hiato em que nada acontecia na cultura do show business brasileiro, né? Sabe, a gente teve um período entre o final dos festivais da Record e, sabe, o final da Tropicália, para melhor situar as pessoas, né? Que foi de 68, 69, sabe, até 1971, 72, nada acontecia, sabe, em termos de novidade no nosso país, né? E o Secos e Molhados surge com uma proposta de trabalho extremadamente profissional, sabe,
dentro de um embasamento cultural riquíssimo, sabe, que não se contesta isso, né? E a gente, sem falsa modéstia, eu me lembro de uma entrevista, sabe, que foi uma das primeiras que nós demos, que o repórter falou assim: vocês esperavam esse sucesso? E a gente, com a maior simplicidade, respondeu que sim, que esperávamos, porque nós sabíamos, sabe, que tinha tudo para acontecer, né? Exatamente por causa dos cuidados que tomamos para isso, né? O que a gente não esperava é que o grupo terminasse, sabe, em menos de um ano no auge do sucesso, né? Que foi uma pena, né? Mas aí são problemas. O que levou o fim dos Secos e Molhados? Olha, esse assunto já foi explorado demais, né? Mas eu diria que exatamente, voltando um pouco atrás do nosso papo, da minha postura de ser, sabe, de me considerar um ser humano absolutamente normal, né? Infelizmente, sabe, nem todos do grupo pensavam dessa maneira, né? E aí, propriamente João Ricardo, sabe, o sucesso subiu muito a cabeça, né? E aí, então eu costumo falar, aliás, eu cheguei a escrever isso, né, num livro que eu lancei em 2013, né? Teoricamente, sabe, essa ganância, né? Esse estrelismo exacerbado, coisa e tal, foi o que levou ao fim dos Secos e Molhados, né? Ou seja, os Secos e Molhados durou enquanto houve respeito, né, entre os participantes. Qual a relação de vocês hoje? Na relação, principalmente entre mim, o Ney Matogrosso e João Ricardo. Quer dizer, enquanto houve respeito, sabe, a coisa fluiu, sabe, da melhor maneira possível. Quando sabe, a coisa veio para falta de respeito, sabe, aqui, em termos de espaço, em termos das relações humanas mesmo, né, tal, sabe, foi onde deixou de existir o grupo. Infelizmente foi. Qual a relação de vocês hoje? Com o Ney, socialmente, há muitos anos a gente se dá bem, troca, sabe, eventualmente alguns WhatsApps aí da vida e ele sempre que pode vem prestigiar aquilo que eu estou fazendo, e da mesma forma eu em relação ao trabalho dele, né? E não tem, sabe, fronteira, não tem, sabe, estados, não tem, sabe, quer dizer, sabe, já vi o Ney em vários lugares, eu acredito que o Ney também deve ter retribuído da mesma forma, né, sabe, comigo, né? Fora as coincidências, né? Eu me lembro de alguns anos, eu fui fazer um show em Fortaleza e nós estávamos no mesmo dia com shows na cidade, o Ney e eu, né? E aí, a volta dos Secos e Molhados. E aí, em lugares diferentes, evidentemente, né? Ele estava num teatro, se eu não me engano, eu em outro espaço lá, e aí coincidentemente estávamos, sabe, assim, na mesma região de hotéis, né, de Fortaleza, sabe, a coisa de uma quadra de distância, né? Então, mas assim, então a gente como eu estava explicando, né, sabe, com o Ney eu mantenho, desde que acabou o grupo a gente conseguiu estabelecer, sabe, essa relação de respeito mútuo e de amizade, e a coisa veio, sabe, dentro do desenrolar natural da vida, né? Evidentemente que Ney alcançou um sucesso exacerbado, ele é uma das estrelas, né, máximas do nosso país como referência, os seus compromissos são extensos, né, sabe, demasiadamente cheio de afazeres, né? E isso foi, ao longo do tempo, diminuindo um pouco esse contato mais não diria diário, mas, sabe, de mais frequente, né, que nós tínhamos, né, alguns anos atrás, né? E a propriedade também, né, sabe, assim, claro. Eu me lembro que até final da década de 90,
que não foi um período curto, foram mais de 20 anos, sabe assim, eu ia para o Rio de Janeiro e não ficava em hotel, eu batia a porta da casa do Ney e me hospedava lá, então, sabe assim, era uma Porra. coisa, né, eu tinha essa liberdade, né? Quer dizer, não que deixei de ter, mas como eu estava explicando, Claro. sabe, assim, Questão de compromisso, agenda. sabe, as coisas vão se acomodando, vão ficando um pouquinho mais diferentes, né? Me tira uma Então é isso. dúvida, me tira uma curiosidade pessoal, porque eu já li várias histórias dizendo que a banda Kiss imitou os Secos e Molhados ao pintar o rosto. Quando começou e por que essa história de pintar o Então, rosto? essa história começou quando nós estivemos na Cidade do México, em 1974. Né? Nós ficamos 21 ou 22 dias na Cidade do México, pelo seguinte, primeiro que nós fomos fazer o lançamento do nosso disco lá, né? E o México serviu meio como um ponto, né, sabe, onde nós traçaríamos uma turnê mundial que nós ficaríamos 9 meses fora do Brasil, né? Ou seja, era ano, isso foi 1974, ano de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo da Alemanha, e aí a ideia era o seguinte: vamos ao México, né? No México a gente vai para Estados Unidos, né? De Estados Unidos para a Europa para pegar esse movimento de Copa do Mundo e tal, e fazer shows por vários países, e, enfim. Isso tudo, esse projeto todo havia sido elaborado pelo nosso empresário Moraci Duval, né? Que na época havia traçado todo esse plano, e o que aconteceu foi o seguinte, né, para não fugir do assunto. Quando estávamos no México, já na terceira semana, nós fomos procurados por 2 empresários americanos que foram ao nosso encontro com um único intuito de decidir o espaço que nós trabalharíamos em Nova York, né? Então, eles estavam oferecendo para a gente a possibilidade de fazer ou no Shea Stadium ou no Madison Square Garden, né? E a apresentação, e a reunião foi se alongando, eles começaram a levantar problemas de que a política do Tio Sam, né, digamos assim, sabe, era de explorar ao máximo, sabe, imagem, então eles queriam ter direitos absolutos sobre a logomarca impressas em isqueiros, em canetas, em camisetas, sabe, esse tipo de coisa, e isso foi uma discussão muito longa, né, sabe, eu me lembro, até que num momento de relaxamento, um deles, que chamava-se David Rufino, falou o seguinte: quando nós trouxemos os Beatles para a América, né, nós criamos um grupo, a imagem e semelhança, que foi o The American Beatles, né, que pouca gente sabe que existiu esse grupo, mas existiu, que não eram os Monkees, era The American Beatles. Né? E aí ele disse muito rapidamente: certamente nós vamos criar um grupo à imagem de vocês, mas aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né, simplesmente. Mas esse bochicho começou exatamente nesse dia, nessa reunião no México. O que acontece é o seguinte, né? Acabou que a gente acabou não fazendo show, né, nem no X-Stadium, né, no Madison Square Garden, e acabamos tendo que voltar para o Brasil para cumprir o contrato do segundo disco, né, nesse intervalo de tempo entre, que foi mês de final de maio e junho, né, de 74. E, para nossa surpresa, nós ainda estávamos em estúdio, era início de agosto, dia 1, dia 2, sei lá, não me lembro, e chegou uma revista, a Rolling Stones, né, nas nossas mãos no estúdio, e quando a gente abre, né, quer dizer, quando a gente abre não, na capa tinha a foto do Kiss, né, e aí a gente tomou um susto e viu aquilo e comentamos: pô, será que os caras realmente criaram um grupo? Porque até então a gente não tinha escutado falar sobre o Kiss, né? Sim. Evidentemente que isso, sabe, gerou anos e anos de polêmica,
né, enfim, né, de discussões de gente especializada, né, de jornalistas, enfim, um monte de coisas sempre questionando essa coisa, mas hoje em dia, com a questão da internet, né, isso te dá um mapeamento mais claro, digamos assim, né? Eu já li várias vezes que, coincidentemente, o Kiss começou, até por muita coincidência mesmo, quando eu falo coincidentemente, eu não sei, sabe, Sim. literalmente, né? Sabe, no mesmo mês, sabe, 1971, que nós começamos a ensaiar. Olha. Sabe, que foi o mês de outubro de 71, quando os Secos e Molhados fechou questão já com a participação do Ney, né? E eu li isso falado pelo o líder do Kiss, sempre me foge o nome dele, o que põe a língua para fora. O Gene Simons lá. Gene Simons, isso. Sabe, que eles começaram a dar os primeiros passos já com maquiagem e tal, não sei o quê, sabe, exatamente em outubro de 71. Então, isso tira um pouco essa polêmica dos empresários americanos de terem criado o Kiss, né? Sabe, mais Secos e Molhados, né? Eu acho que estava, para a gente não se alongar nesse assunto, eu acho que foi mais uma questão, sabe, daquilo que o Jung chamava de inconsciente coletivo, né? Sim, sabe? Sim, exatamente. Sabe, o glitter já existia, a maquiagem já existia, Alice Cooper já estava fazendo uso de maquiagem, não exatamente aquela coisa teatral como nós usamos, ou como o Kiss usa, mas, sabe, o próprio Mick Jagger já entrava maquiado em palco. Acho que Ozzy também, né? Já fazia Ozzy. Ozzy Osbourne, sabe, quer dizer, tem uma série de artistas, sabe, assim, que pipocavam sabe, nesse início dos anos 70, já com essa coisa da maquiagem, né? E eu acho que a gente foi, de uma certa forma, sabe, meio que imbuído desse mesmo... E feliz dessa mesma colocação do Jung, né, do inconsciente coletivo, e adotamos aquilo como nossa marca, né, como a nossa verdade. Ô Gerson, você nos traz agora aí um brilhante, eu digo brilhante porque eu vi, o EP com 5 faixas, O Fio do Meu Destino. Ele foi lançado em 2020 agora? 2020, no dia 20 de novembro de 2020. São 5 canções inéditas? São 5 canções inéditas, 4 são de minha autoria com o Rogério Batalha, que é o letrista escolhido para esse EP, e uma que eu permiti, dei oportunidade para o Aru Júnior, que é meu maestro, arranjador, né, produtor, para ele compor, né? Então são 5 músicas, 4 são composições minhas e uma do Aru. O disco começa com a música que dá nome ao EP, O Fio do Meu Destino, e ali ele começa com alguns passos, e a música também termina com alguns passos. Em que rumo, em que caminho esses passos estão andando, Gerson, na tua vida? Como é que tá? Pois é, né? Eu acho que o Aru foi muito feliz no arranjo dessa música, sabe? Me agrada muito, né? Aquele clima todo, né? Ela é bem, eu diria até cinematográfica, né? Sabe? Mas acontecendo o seguinte, infelizmente, né? Eu fiquei muito decepcionado com a coisa da publicidade, né, sabe, e de apoio da Warner Chappell, né? Eles cumpriram data, sabe, tudo certo, né, sabe, o LP estava em todas as plataformas digitais no dia marcado, que foi dia 20 de novembro, mas a partir daí não houve mais nenhum tipo de divulgação, sabe, a não ser da minha parte das pessoas envolvidas, né? E isso fez com que durante
alguns meses, eu acho que só deu uma melhoradinha agora, sabe, a última vez que eu dei uma fuçada no YouTube, né, naquela coisa de visualizações, sabe, em relação a outras coisas que eu tenho no YouTube, sabe, estava muito aquém em termos de visualizações, sabe, não só a faixa, o EP inteiro, Sim, né, sim. sabe, muito pouca visualização. No Deezer, como eu não tenho acesso ao Deezer, né, porque nunca baixei o aplicativo, em verdade, né, sabe, do Deezer, eu não sei te falar, mas eu sei que isso foi um pouco decepcionante para mim, né, sabe, nesse sentido, porque eu achava que teria mais entrada, sabe, de público, né, interessado nesse trabalho. Você certa vez disse, por ser muito crítico, deixou de ouvir rádio pelo menos uns 9, 10 anos. Hoje, você já ouve rádio? O que você pensa, por exemplo, do que Não, toca então, no rádio? menino, você sabe que eu costumava ouvir rádio, sabe, na hora do rush aqui em São Paulo, dentro do meu carro, né? Aí, o que aconteceu? Em 2010, eu me mudei, né, de bairro, de apartamento, coisa e tal, e para o prédio que eu vim, tinha uma única garagem, e meu carro passou a dormir na rua, né? Sabe assim, porque o carro da minha mulher era mais novo que o meu, então Já sei o que aconteceu. dava prioridade. Aí um dia, né, era um fim de semana, eu acordo com barulho de vidro, sabe? Pensei que fosse. Eu saí pela janela, mas não me dei conta que havia sido no meu carro, sabe? Esses noias de rua, né? Estouraram, sabe? 2 vidros do meu carro, assim, detonaram o painel do carro para roubar um rádio, que era original de um Peugeot que eu tenho, antiguinho, né? Sabe, quer dizer, era um rádio original do carro, né, que nem toca-fitas era, mas os malucos, sabe, fizeram um estrago no meu veículo e a partir dali eu não coloquei mais rádio sabe, no meu carro. Então, isso já tem alguns 5, 6 anos que aconteceu, e o que aconteceu foi o seguinte, que se eu já não escutava antes rádio, depois eu escutei menos ainda, né, porque em casa eu não tenho esse hábito. Eu tenho aparelho de som aqui, sabe, super bom, né, de última geração, tal, mas eu não, sabe, eu não tenho hábito de escutar realmente rádio. Sabe? As programações, na verdade, dessas rádios, sabe, nunca me agradaram muito, né? Tinha uma rádio até que eu costumava ouvir, porque ela tocava muita música brasileira, que eu acho que era Brasil 2000, se eu não me engano, aqui de São Paulo. Brasil 2000. E então essa era a que eu mais sintonizava. Agora essas mais comerciais, tipo Jovem Pan, tipo, sabe, enfim, outras, sabe? A própria Rádio Rock, sabe, que até tem uma programação muito interessante, né? Mas não é um hábito, assim, escuto, né? Mas não é uma coisa diária, né? Assim, não estou no dial diariamente. Oi. Esse disco, eu considero ele um tanto muito sofisticado em termos da letra, de poética, assim como os arranjos. Me chamou muito a atenção a música de azul, né? De azul. Ela começa ali com uma guitarra quase falando de tão bela que ficou ali. E uma letra muito reflexiva, principalmente, acho que fala um pouco desse período de pandemia. Sim. Ela fala exatamente dessa questão que nós estamos vivendo, né? Que é essa coisa desse vírus, né, maldito da solidão, da só, entendeu? Esses momentos, assim, como é que você tá? Como é que você pensa? O que é que você anda refletindo sobre a vida? Sabe que eu ando compondo muito, né? Ultimamente. Foi um
um período muito produtivo desde que começou esse isolamento social, né? Porque eu passei a arranjar mais tempo para estar em contato com o meu instrumento, coisa que eu não vinha fazendo, sabe, já há algum tempo, né? E aí passei a, não exatamente a estudar, né, sabe, novamente, mas a me exercitar mais, né? E evidentemente que a partir do momento que eu estou com o instrumento na mão, as ideias vão surgindo. Então foi um período muito produtivo, né? E eu acabei fazendo trabalhos, tive a oportunidade de registrar uma composição com uma cantora do Rio Grande do Sul, né, que é a Nicole Bueno, né, que, na verdade, ela tem uma personagem chamada Violet, que é personagem artístico dela, mas ela é uma letrista também muito interessante e me mandou algumas coisas e a gente acabou fazendo até um videoclipe chamado Refém, sabe, da composição dela, né? Sabe, a música é minha e a letra é da Nicole Bueno. Né? Como é que foi preparado a organização das faixas? Porque, como eu disse, o disco começa com o Fio do Meu Destino, os passos, no meio tem uma música bem reflexiva, que fala da atualidade, do momento que vivemos, e o disco termina com uma música mais para cima, entendeu? Foi de propósito, até para deixar um up? Não, sim, de uma certa forma, sim. Né? De uma certa forma, sim. Na verdade, a minha ideia do Rogério, né, que é o letrista, né, era que tivesse uma sequência exatamente como nós colocamos. Aqui vem o Fio do Meu Destino, sabe? Daí vem uma música chamada Grama, que de uma certa forma ela tem uma mensagem intrínseca também, sabe, por trás daquela questão que ele coloca, sabe, num atelhado que sufoque, né? Sabe, ela tem muito a ver, de uma certa forma, com o Dia Azul, né? E daí a coisa mais relaxante, que é o Cobertor, né? Que fala de uma relação, né, mais humana, mais, né, entre questão de relacionamento, homem e mulher, coisa e tal, mas ele teve esse cuidado, respondendo à tua pergunta. Eu gosto de ao ouvir um disco, focar muito na letra, né? Buscar muito, como você disse, essas letras aí, elas tem até umas questões filosóficas no meio ali que faz você parar. A gente estava falando de rádio, as grandes rádios hoje que não tocam as músicas de qualidade, eu diria assim, com todo respeito às outras. Você é um arquiteto também, você é formado em arquitetura. Você está arquitetando aí sempre trazer coisas boas para nós, para a gente construir bons alicerces para as novas gerações musicais? Olha, eu acho que a minha contribuição sempre foi muito consciente nesse sentido, sabe? Na verdade, eu comecei a ter contato com música, né, sabe, ainda dentro do seio familiar, né? Para você ter uma ideia, eu tive meus avós, por parte da minha mãe, né, meus avós maternos, né, todos tocavam piano lá, sabe, assim, meu avô, minha avó, sabe, as duas filhas, né, que uma era minha mãe, a outra minha tia, irmã dela, e então nós tínhamos piano em casa e isso foi um primeiro contato com esse universo musical foi dentro de casa, né? Minha tia chegou a ser uma concertista não famosa, mas sabe que teve o seu espaço final da década de 40 e até meados dos anos 50. E quando eu comecei a brincar com piano, eu tinha 8 anos de idade e tive como professora a minha tia pela facilidade, né, que
que tinha de morarmos praticamente juntos, né? Sabe? Então, enfim. Aí, aí eu um dia fui jogar futebol, quebrei meu braço, sabe, me arrependo amargamente até hoje, mas eu era muito menino, eu tinha 10 para 11 anos de idade, e foi quando eu interrompi meus estudos de piano, né? Porque eu culpei o piano, sabe, em vez de culpar a minha responsabilidade. Eu falei, sabe, por causa dessa, eu matei uma aula de piano, que era um saco você estudar com a tia, né? Sabe assim, era santo de casa e santo de casa não faz milagre, né? E fui brincar com meus amigos e fraturei meu braço, né? E aí eu peguei e falei para minha mãe, eu não quero mais estudar essa porcaria desse instrumento, foi por causa sabe, dessa aula que eu acabei quebrando o braço e não sei o quê. Aí minha mãe, muito calmamente, falou, não tem problema. Abriu todos os instrumentos, sabe, de uma orquestra e falou, escolhe um, porque sem educação musical você não vai ficar, sabe? É. Aí, daí estava, isso foi na verdade, início dos anos 60, né? Sim. E já se ouvia falar, sabe, Beatles, né? Não tinha chegado aqui ainda, mas, sabe, a gente já tinha essas informações e a guitarra que eu vinha escutando já desde a música italiana, sabe, e tal, né? Sabe, assim, com arranjos, né, com aquele instrumento que me fascinava e tal, não sei, e acabei optando pelas cordas, pelo violão, né? Então, dentro desse embasamento, né, acabei estudando seriamente durante 7 anos, sabe, com um professor espanhol que era discípulo de Segovia, né, que me deu toda a formação daquilo que eu acabei sabendo fazer, né, com o instrumento, entendendo o instrumento, e até que eu começo a compor no início dos anos dos Secos e Molhados, na verdade. Eu estou te contando essa história para você entender e responder a tua pergunta. Então, fazendo esse paralelo, sabe, de como arquiteto, como você perguntou, né, eu acho que eu sempre fui muito consciente, e a partir do momento que eu me entendi como uma pessoa que tinha essa facilidade, sabe, de criar melodias, né? Eu acho que a minha preocupação maior em todos os meus trabalhos foi registrar o que eu tinha de melhor naquele momento para poder dar esse legado exatamente a quem eu via. Não sei se responde a tua pergunta. Sim, sim, claro. Eu até aproveito para falar o seguinte, quando você falou de criar melodia aí, eu acredito que em todos os teus shows devem pedir para tocar Rosa de Hiroshima. Óbvio, acho que isso. Acho que se eu não toco, normalmente jogam tomate, jogam. Exatamente. E qual é a pergunta que eu te faço falando disso? Quando alguém no teu show pede para você tocar Rosa de Hiroshima, você lembra da frase de Vinícius de Moraes? A sua melodia, a sua música vai eternizar meu poema. É disso que você lembra? Também. Também lembro disso, porque isso foi muito marcante, né? O Vinícius de Moraes foi quase que profetizou, digamos assim, né? Essa questão do sucesso da música, né? Eu humildemente, sabe, tive a oportunidade de mostrar a música a ele, e ele me interrompeu, pegou no meu braço e falou, tenha certeza de que a sua melodia vai eternizar meu poema. Mas tinha uma história atrás disso, né? Na verdade, o Vinícius havia me explicado que quando ele escreveu o poema Rosa de Hiroshima, ele ainda estava trabalhando como diplomata fora do Brasil, né? E que esse poema havia ficado meio incógnito, sabe, meio a antologia poética dele, e que aquilo entristecia muito, né? Então, quando ele diz, tenha certeza de que esse poema, sabe, de que sua música vai eternizar meu poema, eu acho que ele estava muito, sabe, se referindo ao posicionamento dele, de saber que o poema não era tão conhecido assim, né? E acabou profetizando e
graças a Deus, a música, sabe, atravessou fronteiras, né? Tem milhões de gravações pelo mundo e, enfim, né? Ela atingiu realmente o que se pode falar de sucesso máximo, né? Exatamente. É aquela música que a gente ouve e não cansa, né? Quer ouvir mais É, ainda, mais vezes. Eu acho que não é diferente, não, também dessas tuas novas músicas, dos discos. Eu até recomendo para quem não ouviu ainda o EP, O Fio do Meu Destino, tá no Deezer, tá no Spotify, tá no YouTube. Vai lá, ó, Paulo Escobar, sociólogo chileno, chegou por aqui. Bill Richberg, meu amigo, jornalista americano, está lá agora na madrugada de Paris acompanhando a gente. bacana. Vai lá no YouTube e digita lá O Fio do Meu Destino, Gerson Conrad. Você vai ouvir, cara, muita coisa boa. O novo EP dele está sensacional. Já, só gostaria de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo. Sinto-me honrado mesmo, cara. Meu, prazer Tá? foi meu. Muito obrigado, satisfação, sucesso. Bom, E eu vou compartilhar o teu EP para divulgar para as pessoas também. te agradeço. Te agradeço. Vamos ver, mas eu ainda acredito que ele vai dar o pulo do gato, esse EP, sabe? Eu já passei por esse tipo de perrengue com o YouTube, sabe assim, uma vez e de repente ela, sabe, pulou assim de cento e poucas visualizações para números muito expressivos, né? Eu acho que é uma questão das pessoas, sabe, chegarem lá e começar no boca a boca mesmo, né? Como Sim, se diz. eu acho que as redes sociais ela têm uma força muito grande, que é, eu posso daqui a pouco, por exemplo, pegar o link desse EP no YouTube e compartilhar em grupos de WhatsApp. Eu, quando me referi, sabe, àquela coisa meio decepcionante em relação à divulgação, que eu até citei a questão da Warner, né, que é, de uma certa forma, coprodutora desse EP, né, foi uma questão, na verdade, que eu até explico, aqui mesmo pelo Instagram, né? Eu tenho uma página no Instagram, no IGTV, né? Que chama-se Composições Inéditas, Gelson Conrad, né? E é impressionante o número de visualizações que você vê das pessoas acessando aquela coisa onde eu estou sentado aqui em casa com o meu violão fazendo a coisa, sabe, assim, só para um registro meu mesmo, sabe? E sem menor cuidado técnico de sonoridade, de imagem, de nada. E as pessoas acessam aquilo, sabe, assim, de uma maneira alucinada, né, sabe? E me escrevem, bacana, adorei essa música e tal. E, de repente, nessas plataformas, você não tem, sabe, quando você não tem o mesmo tipo de resposta, né, sabe, ela frustra um pouquinho, né, num primeiro momento, né? Qual a rede social que você mais gosta? Qual que você está mais presente? Não, o que eu estou mais presente, sem sombra de dúvida, é o WhatsApp, que eu uso para contar. Mas assim, eu demorei muito para ter uma página no Instagram, né? Mas depois acabei me habituando com o aplicativo, né, do Instagram. Eu no começo, sabe, eu costumo brincar, né, que não plagiando Caetano, que eu acho que já foi quem eu ouvi falar isso, mas acho que a minha geração, né, a nossa geração, digamos assim, sabe, perdeu um pouco o bonde da história dessa tecnologia, né? Então você abre de vez em quando um aplicativo e não sabe todos os recursos que ele te possibilita e tal. Então eu no começo, sabe, eu chambrei um pouco para entender o mecanismo pouco de resistência, né? Mas daí acabei, sabe, ousando, né? Por isso que acabei fazendo essas coisas pelo IGTV, né? Que eu vi que não era tão difícil assim, né? Mas eu comecei numa brincadeira, cara, e tem acho que mais de 45 vídeos lá, sabe, com composições inéditas. Agora, eu te daria uma dica, fazer palhinhas dessas novas músicas, colocar lá, vídeos curtos lá, entendeu? Isso pode chamar a atenção das pessoas, entendeu? Você diz em relação ao EP? Sim, entendeu? O que acontece hoje muito com as redes sociais é a pessoa ver coisa rápida.
De repente, entendi. de repente você faz um vídeo curto tocando um trechinho de uma música hoje, de uma outra amanhã, isso pode despertar curiosidade. Peraí, eu vou ver o que é isso, eu vou buscar o que é isso, entendeu? Então, mas é como eu te falei, sabe? Eu sou muito cru com essa questão sabe, dos mecanismos da tal da web aí, né? Sabe assim, como eu brinco, sabe? Eu sei abrir meus e-mails, sabe? Sei responder e-mail, né? E não muito mais do que isso, né? Mas assim, essas questões de como eu vejo muita gente, né, que tem criam coisas aí via essas plataformas digitais e tem, assim, milhões de visualizações, sabe? Eu acho que eles sabem trabalhar de uma maneira que eu ainda não aprendi, né? Mas a Sim, gente está sem dúvida. caminhando para isso. Sem dúvida. Eu, por exemplo, eu cuido de 15 páginas no Facebook. Agora, o que tem me agradado muito, faz mais de um ano e meio, 2, se eu não me engano, eu fui convidado, não me lembro de que maneira, para participar de uma tal de Number One Music, conhece? Sei. Então, menina, e lá eu acabei, sabe, criando uma página do Gelson Conrad Trupe, né? E é uma coisa maluca, porque assim, diariamente eu recebo contato de gente de vários lugares do mundo, sabe, que adoram, sabe, as coisas que escutam por lá e me escrevem perguntando onde é que pode achar mais coisas, sabe, coisas mais antigas mas assim, a gente sabe, da Califórnia, sabe, da Europa, sabe, tem milhões de seguidores lá no... Interessante isso. O Rogério diz aqui, eu também uso o Instagram hoje, mas demorou um pouco para se adaptar, entendeu? Eu acho que eu fui um dos primeiros a começar a fazer live. Porque assim que decretou a pandemia, em março de 2020, sim, eu já comecei. Eu já fiz 236 até hoje. Entendeu? Por aqui. E com gente com gente do mundo inteiro, entendeu? Então eu acho que... Eu acho, né, uma opinião pessoal, que artista da grandiosidade, pelo legado que tem, como você e outros também... Eu estava até conversando com o jornalista e poeta hoje, o Fernando Coelho. Ele falou que não é muito fã de lives também. Eu digo sempre o seguinte, as redes sociais hoje são um fato, tá? E todo mundo está com ele na palma da mão. Se os bons não se adentrarem às redes sociais, a gente só vai encontrar coisa ruim. Então, por isso que eu sempre incentivo, quando encontro pessoas como você, o próprio Assis Ângelo, que perdeu a visão, e eu escrevo coisas para ele nas redes sociais... Eu acho que as pessoas têm que estar, porque tem muito a nos dizer, entendeu? Então eu faço questão de venha, se junte, postem coisas, né, nos mostrem o bom, contem suas histórias, entendeu? Eu acho legal isso. Mas é que surpreende, né? Sabe, essa questão de lives, assim, sempre foi muito arredio, né? Eu aceito fazer, na verdade venho aceitando fazer, sabe, que me perdoem aqueles que eu disse não, né? Mas, sabe, assim, são poucas as pessoas que, sabe, que eu acabo participando, né, de lives, sabe, esse tipo de coisa. Outro dia, tem já o quê? Um mês, mais ou menos, né? Eu fui procurado por uma menina que ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos, né? E ela tem um canal dela de Instagram também e tal, e daí ela me convidou para fazer uma live, eu acabei aceitando, coisa e tal, e foi uma surpresa, porque a live dela, sabe, do Instagram, ela foi transmitida simultaneamente, sabe, para uma rádio de Nova York, uma rádio de Los Angeles e um outro estado que eu não me lembro agora, sabe, nos Estados Unidos. Maravilha. Ultrapassou mais de 9.000 visualizações durante o período da live, sabe? Eu nunca tive tanta gente, sabe, assim, me assistindo
durante a entrevista. Foi uma coisa surpreendente. É sinal que tem muita gente, ó, que gosta de você, ó, como o Alexandre, que diz aqui, ó, sou um grande fã do Gerson, ele é muito legal. Aí, ó. Então, Que assim, bacana. então, junte-se a nós, Gerson. Parabéns Claro, aí pelo trabalho. Como eu disse, pessoal, vai lá em todas as plataformas digitais, YouTube, Deezer, Spotify. Acessem lá o EP, O Fio do Meu Destino, de Gerson Conrad. Ó, vocês vão gostar. Eu estou dizendo que só hoje eu ouvi 5 vezes, tá? Só hoje. Então, ouvi no carro, então, vamos lá. Obrigado, viu, Gerson? Muito obrigado mesmo. Sinto-me honrado por você ter aceitado esse bate-papo. Como eu disse, o prazer é todo meu. Conte sempre comigo. Pode me chamar quando você quiser. Tá? Grande abraço, até uma próxima. Obrigado a todos, pessoal. Se inscrevam no canal Pai Ayana Conectados, que esse vídeo vai para o YouTube, vai para o podcast da Rádio Conectados também. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.